alguém na Câmara defenda os interesses do homem agrícola. Homem como este é que eu proponho ajudar, dando as condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Mas essas condições também estão na dependência de você, meu povo. Levando-me à Câmara, eu prometo... Olha, prometer só não resolve, precisa coisar mesmo. Bonitas palavras, nada de promessas inúteis. O Jeca precisa de terras e eu darei 100 alqueires de terra. Olha, eu não quero tudo isso não, velho. Eu quero uns 20 por 30 só, não. Mas eu darei 100 alqueires. E este povo estará de prova e saberá dar o apoio integral e reconhecimento. Olha, mas eu quero antes da eleição, hein? Perfeitamente. Combinado, é claro. Darei terra inchada pra você, Jeca. Dá o quê? Inchada pra você trabalhar. Só se for motorizado. Não. Não, então, doutor, o senhor é melhor mandar uns trator pra nós aqui. Perfeitamente. Trator para o pleno aproveitamento das riquezas da terra. A grande aquisição de terra por empresas internacionais estão transformando a paisagem do campo brasileiro. Mas o fenômeno é global e pode ter profundo impacto na produção de alimentos e na agricultura familiar. Terras improdutivas, latifúndios, monocultura, problemas que geram impactos diretos em questões sociais e produção de alimentos. A terra estava muito ácida por causa de muito tempo sem plantio. E aí agora ela já está produzindo. Não produzia feijão, nem milho, agora já está produzindo. Então, aqui esses pés de café, na época que eu falei para vocês que a gente perdeu na seca, a gente trouxe para cá as mudas que estavam sobrando, que ainda estava resistindo. A gente plantou aqui e já está produzindo café. Que esse café aqui, a gente está secando no sol, pá. Já é a primeira colheita dele. E aqui tem a plantação de alho. Aqui é um canteiro de cebola. Está começando a nascer. E a gente tem verdura aqui embaixo, brócolis, rúcula. Todo caroço que eu vejo por aí, eu coloco no saquinho para fazer a muda. Esses aqui é caju. Esse aqui do cajueiro ali que tem no terreno, ele deu muito caju, já tirei os caroços e semeei. E esse é manga, e tem flor também, essas árvores que dá sombra, tem todo tipo de semente que eu vejo lá na praça. E aqui tem o pé de maçã que eu comi, a maçã, e fiz a muda, ela já está começando a produzir. Dona Lourdes é casada com o senhor João e juntos vivem da produção dos alimentos que produzem em um assentamento próximo a Bauru, interior de São Paulo. A gente sofria muito, sabe, com a dificuldade da falta de terra, né? A gente arrendava terra, trabalhava de sistema de parceria. Inicialmente a gente trabalhou muitos anos em sistema de parceria, o qual a gente não era feliz, né? Que só os patrões ganhavam e a gente não, né? A terra, ela não ficou para ser vendida, ela ficou para ser doada para quem trabalha, para quem nela tira o sustento de cada dia, né? E a gente conseguiu o mais sonhado da nossa vida, que é um pedaço de terra, né? E em segundo é a questão da produção que a gente produz no sistema que a gente pretende produzir, né? Então é muito lindo. Nós produzimos e mandamos para as entidades e o governo federal nos paga, né? E aí a gente também participa do merenda escolar aqui da cidade de Piratininga. E a gente pretende estender mais essa produção, principalmente do merenda escolar, em outras várias cidades aí. Temos visto bastante exemplos
eles se organizam em grupos de trabalho e às vezes eles se formam, se ajuntam numa cooperativa só e aí eles mais próximos, o lote mais próximo, se juntam em grupo de trabalho, eles plantam e colhem junto ali. A minha paixão é plantar, cuidar das minhas plantas. Todo dia eu entro na horta, eu converso com as plantas. Para mim, a maior alegria que tem é ver minhas plantinhas nascendo e produzindo. Nós, como trabalhadores rurais e como camponeses, propomos um outro modelo alternativo, que seja baseado no trabalho da agricultura familiar, na utilização de máquinas, numa agricultura que proteja a biodiversidade, portanto, produzindo vários produtos numa mesma área e, sobretudo, produzir alimentos sadios, para que a população da cidade possa ter acesso a alimentos que não tenham agrotóxico, porque agrotóxico mata e produz câncer. Então esse é o debate que nós estamos fazendo no meio rural, sobre os dois modelos que estão se confrontando na organização da produção agrícola. Nós participamos de um projeto de doação simultânea, né? É um PA, né? É Programa de Aquisição de Alimentos, né? E a gente participa desse programa. O projeto ele surgiu da ideia de tentar se organizar, não só politicamente, mas socialmente, em questão de recursos, para estar trabalhando essa questão da terra, do meio social. E aí nós conseguimos envolver a ONG tanto na área de agricultura, né, como no social dentro da cidade. Eu acho que a primeira questão que o país tem que resolver é a situação da agricultura familiar, primeiramente. Porque nós sabemos que todos que vêm do país de fora para investir aqui dentro, principalmente na questão da terra, é muito triste, porque primeiro porque ele vai mandar ali naquelas terras e os verdadeiros donos, que são os brasileiros, fica de fora, né? Então eu acho que teria que ter uma política mais pensada e trabalhada nessa questão. Em 2010, o jornal Folha de São Paulo alertou em uma reportagem: os estrangeiros estão comprando o equivalente a 22 campos de futebol por hora no Brasil. O tema ganhou visibilidade e a Consultoria Geral da União passou a limitar a venda de terras para empresas estrangeiras. Mas, de acordo com o professor de Geografia da Unesp, Bernardo Mansano, em entrevista para a revista Unesp Ciência, a medida conseguiu frear um pouco a entrada de estrangeiros por aqui, mas já existe um lobby para derrubá-la. Os latifúndios, as grandes empresas, eles têm subsídio nos empréstimos, nos financiamentos deles. Eles ficam devendo um ano, o banco vai e refinancia de novo, e assim vai empiando dívida em cima de dívida, né? E nós, enquanto agricultura familiar, não temos acesso. Nós estamos inadimplentes no banco com o Pronaf, nós não conseguimos tirar outro crédito para fazer produção, para pagar o que a gente deve. Então está muito errada essa política do governo federal, principalmente na questão da pequena produção. O governo, se ele quer criar métodos de crescimento, envolvido no mercado internacional, eu creio que o primeiro passo é resolver o problema social. Não só quando a gente fala resolver o problema social da cidade, a primeira coisa que vem é a reforma agrária. Outros países há 200 anos atrás já implantaram isso, deu certo. Então o caminho é esse também aqui. Os nossos administradores, deputados, juízes, presidente, não dão valor para a pequena produção. E eles sabem muito bem que a população brasileira, 70% da produção brasileira, dos consumidores, vem da agricultura familiar, que somos nós, né? Eu gosto de falar que o assentamento, o MST, a reforma agrária, é um movimento que você tem começo, meio e fim, né? Na verdade, esse fim, é um começo de uma história, ele não é um fim, né? Porque quando a pessoa está dentro da terra, ela começa a realizar os sonhos dela 4, 5, 6 anos debaixo de uma lona, né? Então é um movimento que pra gente que está dentro da cidade, que vê muita coisa acontecendo e muitas vezes não existe um conserto para aquilo, na reforma agrária, apesar das dificuldades, a gente consegue ver o assentamento nascendo um assentamento ali, pessoas plantando, criando suas famílias. Isso é muito bom pra gente, fortalece muito o nosso movimento dentro da cidade. E o melhor de tudo, que você luta pelo um direito que é seu, que é a terra, né? A luta pela terra, ela existe lá em Êxodo, quando o povo caminhou 40 anos ali esperando entrar na terra prometida. Então a terra é nossa, a terra é nossa. Nós só estamos
adquirindo de volta aquilo que é nosso. Se o governo quer fazer um projeto de investimento para crescer o país, resolva o problema da reforma agrária. Tem terra sobrando, já não tem mais mata mais, já cortou tudo. Se eles investirem na reforma agrária, vai sobrar terra com certeza para fazer conscientemente sem acabar com a natureza. No próximo bloco, vamos saber mais sobre sustentabilidade e o que ela tem a ver com a reforma agrária e a produção de alimentos. Meio ambiente, cidades, poluição, produção de alimentos. Tudo isso faz parte da sustentabilidade. Mas você sabe o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você trabalhar, ter seu próprio sustento, se alimentar naturalmente todos os dias. Já vem na cabeça meio ambiente, né? Sustentabilidade? Ai, meu pai. No caso, na mata, no caso, você tira, mas você replanta. Está tudo tão complicado. Pois é, esse conceito ainda deixa mesmo muita gente em dúvida. A Organização das Nações Unidas, a ONU, traduziu em palavras o que é um dos principais desafios da atualidade. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Nós enfrentamos uma situação muito difícil que não passa a ser mais uma questão local, mas sim uma questão nacional. Chico Mendes foi assassinado em 1988. Tanto tempo depois, a discussão ganhou nova dimensão. Você tem que associar as ações que dão conta do social, do ambiental e do econômico. Tá? Então, fundamental, toda a sua ação, você levar em consideração esse tripé. O conceito de sustentabilidade, ele pressupõe essa interpretação ampliando mais o leque possível, tá? Você conseguindo fazer com que tanto haja economia para a empresa, como haja uma ação social efetiva e, evidentemente, que tudo que você faz que gera impacto ambiental tem que ser visto e revisto. É possível plenamente nós termos uma expansão das atividades produtivas que não sejam apenas e tão somente a ocupação do solo e a degradação dos recursos naturais. Para isso, evidentemente, é fundamental uma mudança na forma de produzir, nas tecnologias utilizadas e até mesmo no sistema que se tributa à própria produção. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de nós termos uma melhor distribuição do que é produzido. Trabalhar no dia a dia para você acessar essas políticas públicas que são colocadas, mas se você não tiver numa organização forte, você não consegue usufruir desses benefícios que estão colocados como políticas públicas. Nós falamos de distribuição de terras, isso é uma coisa. Reforma agrária, você tem que mexer na estrutura fundiária do país. 80% da produção dos alimentos que chega na mesa dos brasileiros é oriundo da agricultura familiar. Arroz, feijão, mandioca, milho, tudo isso é oriundo da agricultura familiar. A monocultura tem atendido um segmento do agronegócio empresarial exportador. Exemplo, cana-de-açúcar, soja, milho. Grande parte desses produtos são exportados, saem daqui do centro-oeste brasileiro, do Cerrado brasileiro, chega nos portos e vai para a China ou Europa para alimentar suínos. A questão da monocultura é uma coisa que eu sou contra. Eu defendo biodiversidade. Várias regiões que eu conheço, que eram de agricultores familiares, por força do capital vinculado à produção do etanol, várias propriedades deixaram de ser pequenas propriedades e foram concentradas em grandes propriedades a serviço de usinas de álcool. Com o compromisso do quê? De devolver daí 10, 15 anos. Certo? É uma locação de espaço rural. Como está sendo os primeiros contratos que foram feitos, como eles estão voltando? A usina devolve uma terra degradada, mananciais assoreados, porque não houve a preocupação, a fiscalização quanto ao cumprimento da legislação ambiental. Cercas por fazer, casas não existem mais, porque quando você tem a monocultura, é uma única cultura.
Então, assim, é uma tragédia que a gente vai viver. A reforma agrária, para mim, é uma questão que me toca muito profundamente, porque além de nós trabalharmos para a produção de alimentos, há a questão da preservação do solo, da preservação das águas, da geração de renda, da ocupação e da questão da qualidade de vida no campo. Com a degradação dos recursos naturais, não se sabe se o cultivo de alimentos acompanhará o crescimento populacional. Olha, pelo que eu acho hoje, eu posso estar errada, mas é pelo que eu vivo hoje como agricultura. Vai faltar comida aí para frente. Confira a seguir no Unesp Ciência. A ONU, Organização das Nações Unidas, estima que em 2050 o planeta chegue a 9 bilhões de pessoas e que será necessário um aumento de 70% na produção de alimentos para suprir a população. Na minha opinião, eu posso estar errada, mas vai faltar. Porque você vai procurar uma mão de obra, ninguém quer trabalhar, ninguém. Certo? Você vai ensinar um método que nem um orgânico, a gente pega alguém de fora para fazer um servicinho aí pra gente, fala, você tá louca, não precisa fazer isso, porque o método é mais difícil. Eles também não querem fazer, certo? Você vai plantar, agora mudaram para esse transgênico aí que eu como agricultora mal sei o que é, na verdade, esse transgênico. Só sei que é uma semente modificada e o resto eu fico, e fala para mim não plantar, não planta isso, não planta isso. Não é só isso que eu sei, né? Mas aí, pra mim, pelo jeito que o povo não quer trabalhar, só se esse povo aí, né, que tem muito mais entendimento que a gente, conseguir arrumar um alimento que você come um pouquinho e dá pro dia inteiro. Na reforma agrária a gente não entende o que é dividir uma terra e não ter infraestrutura para poder plantar, você fica do mesmo tamanho. Pra gente que tem ainda uma propriedade que pode arrendar ou que tem um sitinho, e que gosta, né? Porque você tem que gostar. Hoje, para você ficar num sítio, você tem que gostar muito. Porque para você tirar o sustento do que você planta, não é brincadeira. A gente quer, mas a gente consegue. Mas os filhos da gente, eles não conseguem fazer o que tem que ser feito hoje, né? Pôr a mão na massa. A terra é uma coisa que você tem que trabalhar nela, tem que estar sempre atenta. Não tem dia, não tem hora. E ainda você está arriscada a perder tudo ainda. Então, o povo hoje não quer uma vida assim meia sofrida, quer uma vida mais folgada. E a gente em si acaba o quê? A ficando aqui por teimosia, mas a gente não, reforma agrária, a gente não tem um entendimento que o que seria isso pra gente, né? Que eu planto aqui faz tempo, aí a usina aí arrendou, né? Aí o que aconteceu? Eles passaram veneno de avião, acabaram com a minha horta. Mas acabaram. Aí eu fui, né, conversei com o dono da usina, tudo. Eles vieram aqui dar uma olhada e no fim só me ressarciram com um esterco que me mandaram. Porque eu praticamente perdi todinha a minha horta. Quer dizer, além de eu ser pequena, tá trabalhando aqui, chegou os grandes em volta da gente, tá com veneno que eles tacaram, acabaram com todas as nascentes, acabam com tudo, né? Predomina só a cana e a gente nessa situação fica sem saber o que faz. Eu acho uma grande injustiça, porque que a monocultura acaba dizendo o que o meu finado avô dizia, vamos falar o dialeto popular, né? Que vai haver dinheiro e não vai ter o que comer. As grandes propriedades estão virando turismo rural, as médias estão virando pesqueiro e etc. E as pequenas servem almoço, café da manhã para crianças de escola e está perdendo a essência, que é o alimento. O que vai tomar óleo, diesel e comer chupacana? É complicado. Eu estou indo atrás de pessoas que estão me ajudando, mas eu preciso ir atrás. A própria prefeitura, o próprio estado, se tem, eu desconheço, um projeto para poder incentivar a gente. Se eu quiser, eu tenho que ir longe. Aí eu tenho que trabalhar e eu tenho que buscar informação, né? Então agora o pessoal chega com esse progresso aí para cima e vem para cima da gente. Tudo aquilo que você demorou anos para construir, eles vão destruir. Então um pouco ligando. Você acha que eles vão olhar para mim, que sou eu e minha família em 6 pessoas, e a multidão que vem aí com terra valorizando, fala milhões e quer comprar o lado, quer comprar tudo? A gente vai sendo consumido, né? Quer dizer, eu comecei a plantar um ano orgânico. Agora que a minha horta está começando a estruturar, daqui o quê? 3, 4, 5 anos eu vou ter que sair daqui. Então, eles vão ter terra para morar? Será que um dia eles vão ter comida para comer?
Eu sempre bato na mesma tecla, tomate. Agora que decolou, que virou uma joia rara, né, que precisava escoltar o caminhão de tomate igual o bolso igual de valores, todo mundo agora pende para o tomate, sabe? É o que o Sebrae sempre fala, tem que haver um estudo de mercado, saber o consumo, saber tudo, senão todo mundo começa a plantar. Teve época que a mandioca chegou R$ 2,00, 1,50 a caixa de, bem dizer, ela dá 22 quilos. Por quê? Porque pagaram lá tanto na farinheira, aí todo mundo vamos plantar mandioca. Então tem que haver, isso a gente ainda não tem controle, precisaria ter uma parceria grande com a agricultura, para eles fazerem um cronograma de produção, sabe? Mas infelizmente ainda falta muito, nós não conseguimos quase abastecer a feira livre. Eu acho que esse contato direto da feira com o consumidor, da feira com o morador, eu tenho o exemplo de uma senhora que a gente vem para tratar dos filhos, eu brinco, né? Um que chega da escola, outro do trabalho, eu faço o meu, eu varro, eu deixo tudo limpinho, ela às vezes não quer nem que eu vá, não, vai cuidar da sua vida, tem minha secretária que vem fazer isso, vocês estão cansados, pode ir embora, é cafezinho, empresta banheiro, entendeu? Então, eu acho que isso é interessante, é interagir. Eu falo que é a política da boa vizinhança, o que eu não quero na frente da minha casa, eu não quero na frente da casa do morador que cede o espaço com o maior carinho. Tem problema? Tem, né? Que às vezes a pessoa tem que levantar de madrugada para tirar o carro, mas virou uma rotina. A associação, através de... conseguimos um desconto, não sei se vocês sabem, quem mora em rua de feira tem 50% de desconto do IPTU. Então, quer dizer, ele tem um probleminha, mas acaba dando um resultado melhor para quem ajuda a gente. A gente, além de plantar para as pessoas comer, a gente planta com amor, sabe? Porque primeiro a gente come. A hora que eu planto o brócolis mais bonito, quando ele está naquele cacho assim, eu cato e faço para minha família. Porque eu falo, olha o que eu plantei, né? Então eu ponho um amor naquela planta. Então a gente quer passar isso para as outras pessoas. O Unesp Ciência fica por aqui. Você pode ler esta e outras matérias na íntegra na revista Unesp Ciência. Acesse www.unesp.br/revista. Até o próximo programa.